Olá, eu sou o professor Zizo, professor de Física do cursinho Maximize. E aqui vão algumas dicas a respeito da competência de número 6 do Enem, que é a competência que discute os fenômenos físicos. Essa é a competência, de longe, assim, a mais abrangente de todas. Porém, existe um certo padrão nas provas do Enem a respeito dessa competência de número 6. A competência de número 6, essencialmente, ela vai discutir dois temas, que são as interpretações de fenômenos físicos, então apropriações tecnológicas, usos de teses, de teorias físicas em diferentes áreas do conhecimento, como por exemplo biologia, a química, medicina, né? Alguns aspectos que envolvem concepções históricas, né? Alguma relação entre contexto histórico e ciência, né? Então essa competência ela discute genericamente esses assuntos, mas fique tranquilo, porque boa parte dela ela é baseada em interpretação do texto, né? Então basta que você faça uma leitura calma, uma leitura coerente e tenha um olhar aberto para as diferentes grandes áreas da ciência, né? Então, eventualmente, alguma questão pode vir a aparecer que relacione algum contexto histórico com alguma tese científica, como, por exemplo, já caiu da relação entre o mundo, né, em que Kepler vivia e a tese do heliocentrismo, do geocentrismo, essa ruptura de pensamento, né, os fenômenos que estão associados a essa ruptura de pensamento e todo o contexto histórico envolvido, né, a ideia do modelo científico proposto por Descartes, né, a ideia do iluminismo científico com Newton, né, o que o Newton teve que representar de novidade, ou o que o Newton teve que romper da ciência clássica antiga, né, para construir a nova história da física, mecânica newtoniana, né? Então esses aparatos eles acabam aparecendo muito, mas sempre na forma de interpretação do texto. Sempre existe um texto base e a problematização da questão envolve algum contexto direto que já está no próprio texto. Então quanto a isso, fique bem tranquilo, né? Outra coisa que pode vir a aparecer, que geralmente dá um pouco de receio e medo no aluno durante a leitura, são as questões que envolvem a física moderna. Isso porque os temas que aparecem, os termos técnicos que aparecem, né, nesses textos, nessas questões, eles geralmente são termos que o aluno não está muito acostumado ou então não tem, né, muita segurança em lidar. São termos que discutem coisas complicadas, essencialmente, né? Física moderna envolve um pouquinho das concepções estranhas da relatividade do tempo, do espaço, a questão de relatividade de Einstein, mas pode ficar tranquilo, porque nunca caiu nenhuma conta a respeito disso, a parte matemática, a parte pragmática da coisa, mas sempre a questão da interpretação. E o texto base ele serve de auxílio, assim, não precisa saber muita coisa a respeito do tema, que o próprio texto ele já te dá informações mais do que suficientes para que você interprete a ideia. Então, e a segunda parte ela fica dividida bastante em as questões da mecânica newtoniana propriamente dita, principalmente as derivações, as consequências, né? A mecânica newtoniana geralmente, essencialmente, ela discute a gênese do movimento, o porquê do movimento, né? Newton, ele discute esse porquê do movimento com formalismo de força, né? Que a gente pode hoje em dia representar a ideia de que força está associada à interação da matéria com a matéria, né? A interação da matéria com a matéria tem um efeito que é observável, que é a mudança de estado de movimento do corpo. Essa mudança de estado de movimento está associada a essa grandeza cinemática da aceleração. E aí você fala, mano, mas qual é a ideia disso, né? Que eu não entendi muito do que você quis dizer. A ideia é a seguinte, pessoas, que se, por exemplo, um corpo dotado de matéria interage com outro corpo dotado de matéria, um efeito dinâmico vai vir a surgir, que é a aceleração dada a contribuição dessa interação. Por exemplo, se você chegar e empurrar uma cadeira, você está interagindo com essa cadeira. O resultado dessa interação, o resultado dessa interação é que vai haver uma manifestação macroscópica, que é a mudança de estado de movimento em virtude dessa interação. Para cada interação, há uma aceleração, tá? Na mesma direção e sentido. É por isso que a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, ele diz que a força resultante, né, que é a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo, é equivalente ao produto da massa e a aceleração vetorial. Para cada força, uma aceleração vetorial e a soma vetorial dessas forças, a aceleração resultante do sistema, né? Essa é a discussão da segunda lei de Newton, né? As leis de Newton, então, elas sustentam o porquê do movimento, baseado na ideia da inércia,
que a tendência que o corpo tem de manter no seu estado de equilíbrio, uma questão que nunca apareceu no Enem diretamente, assim, uma aplicação da inércia, mas sempre voltada no que eu disse anteriormente, em contexto histórico, como por exemplo, já tiveram duas questões que faziam com que o aluno entendesse um pouco a respeito da ciência aristotélica, a ideia do lugar natural de Aristóteles e a ideia de inércia, né, representada por Newton para romper com essa problemática do lugar natural. Então faço a ressalva, dê uma buscada um pouquinho, pessoas, nessa problematização do lugar natural aristotélico e o rompimento a partir da inércia. E a terceira lei de Newton que dialoga ação e reação, que diz que a interação é recíproca. A matéria interage com a matéria. Não há privilégio na interação entre os corpos. Então, por exemplo, se um corpo A interage com um corpo B, essa é a ação. A reação é que o corpo B também vai vir a interagir com o corpo A. A representação matemática é que essas forças aparecem sempre na mesma direção, ou seja, numa mesma reta, na mesma direção, com a mesma intensidade, porque a interação é recíproca, é mútua, é equivalente, porém os sentidos são contrários, né? Então você tem corpo A interagindo com o corpo B, por exemplo, minha mão esquerda empurra minha mão direita, a minha mão direita empurra a minha mão esquerda no sentido oposto, com a mesma intensidade. Outra questão que deriva da mecânica newtoniana é o formalismo energético, né? A energia, né, física, né? E aí a gente tem um assunto muito mais metafísico do que físico propriamente dito. Porque, ora, o que é energia? A definição de energia, pessoas, precisa de um curso de muitos e muitos meses para a gente lidar direito com a definição de energia. Mas a ideia básica é que a energia representa numericamente um estado. Como assim um estado? Um estado que a gente simplesmente caracteriza movimento ou configuração, né? Essas energias de movimento, ou seja, um número que representa o estado de movimento no corpo, é chamada de energia cinética. E o número associado a um estado de configuração, nós chamamos de potencial. Essa potencial, por sua vez, a energia potencial, a gente usa o termo potencial para dizer que está acumulada a configuração, ela pode ser em virtude da força gravitacional, então nós vamos vir a chamá-la de energia potencial gravitacional, que está caracterizada ao estado de altura em relação a um referencial para um certo corpo de massa, tá? E a energia potencial elástica, que está associada à deformação da mola. E com essa pequena definição nós temos um monte de questões que já apareceram em diversas provas, né? Principalmente nas provas do Enem, que dialogam justamente a transformação entre essas energias. Por exemplo, se eu pego um corpo, pessoas, eu solto esse corpo, qual é a relação energética que nós temos para esse fenômeno? É que se eu pegar e usar o chão como referência, pegar um corpo e soltá-lo, ele tem uma certa altura em relação ao chão. Ele tem acumulado nessa altura energia potencial gravitacional, que é dado pelo seu produto da massa, gravidade e da altura, né? Então mgh, respectivamente, a massa, a gravidade e a altura. Então esse corpo tem energia acumulada. Quanto vale? A massa vezes a gravidade vezes a altura. A partir do momento que eu solto, né, a gente observa que a altura diminui. Consequentemente, essa energia potencial gravitacional ela está diminuindo. Mas energia não é uma coisa que some, energia não é uma coisa que brota, energia é uma coisa que se conserva, que se transforma, ela se mantém constante num sistema, né? Então, se nós pensarmos na energia desse corpo, ele tem mgh, soltei, ele perde a potencial, porém, ele vai ganhando estado de movimento. Então ele perde potencial para vir a ganhar energia cinética. A conservação de energia é quando em qualquer estado que o corpo esteja, a soma, a energia total do corpo sempre seja a mesma, independente da posição que ele se encontre. Tendo isso, essa consideração, nós temos um sistema que é chamado de sistema conservativo. Ora, a negação de um sistema conservativo é o sistema dissipativo, em que a energia no corpo, no que você delimita como sistema, ela não se mantém constante, não se mantém sempre a mesma nos estados. E aí você tem ou alguém de fora fornecendo energia, ou alguém de fora retirando energia. Esse sistema ele deixa de ser conservativo, porque você tem uma ação externa nesse problema fora do seu sistema, né? O Enem já cobrou essas questões de transformações de diversas formas, como por exemplo, uma problematização bem interessante do Enem foi a comparação dos tipos diferentes de aplicação nessas energias, como por exemplo,
a questão que envolvia, ela propunha um carrinho de fricção, que era um carrinho de mola, em que você rodava a borboleta, comprimia uma mola, soltava esse carrinho no chão e esse carrinho ganhava movimento. Qual é a relação energética para esse fenômeno? Que ao deformar a mola, eu estou acumulando energia potencial elástica e a hora que eu solto essa mola, volta à sua condição original, ou seja, perde essa energia potencial elástica, mas ora, como a energia não se perde, não some, pessoas, essa energia potencial elástica vai transformar-se em cinética e o corpo ganha movimento. A problemática da questão era que o aluno nas alternativas comparasse esse tipo de transformação que ele teria que identificar com os objetos que estavam nas alternativas. Então tinha lá um monte de besteira, mas tinha a tiradeira e, entre parênteses, o estilingue. E por que o estilingue tem a mesma relação energética que esse carrinho? Porque no estilingue nós pegamos a tripa do macaco e puxamos, eu deformo essa tripa do macaco, né? Então eu mudei o estado de configuração da tripa do macaco, acumulei energia. A partir do momento que eu solto essa energia da deformação potencial elástica, ela vai vir a se transformar em cinética, dado que o sistema é conservativo, a conservação, né? Outra relação que é extremamente importante, que pode vir a aparecer, pessoas, é a relação de transformação no sistema dissipativo, que era a seguinte questão, em que um carro descia uma ladeira a velocidade constante. E nas alternativas, o aluno teria que marcar a alternativa que continha a relação entre a energia total, a mecânica, a energia potencial gravitacional e a energia cinética do sistema. Então vamos pensar, o carro desce a ladeira, se ele desce, a altura em relação ao referencial solo está diminuindo, portanto a energia potencial gravitacional está diminuindo. Porém ele desce a velocidade constante. Como ele desce a velocidade constante, a energia cinética ela não varia. O que significa? Que se eu pegar dois estados diferentes do corpo, um numa altura, outro numa certa altura, ele tem a mesma energia cinética, porém energia potencial gravitacional diferente. Ora, a soma em duas posições diferentes do corpo, elas não vão ser equivalentes, significa que a energia nesse sistema não se conserva. Então qual era a alternativa? Como a gente relaciona as energias diferentes? A energia mecânica diminui, porque a potencial gravitacional diminui, e a energia cinética ela se mantém constante. Essa era a relação energética. Outra coisa que é bem interessante você relembrar um pouquinho é dar uma pesquisada a respeito dos processos de transformação de energia em aplicações diretas de, entre aspas, geração de energia. Por que geração de energia, entre aspas? Porque energia não se gera, energia se transforma. Por exemplo, numa hidroelétrica. Na hidroelétrica você tem uma massa de água que se desloca com uma certa velocidade e ela cai. Quando ela cai, ela perde potencial gravitacional, mas ganha cinética. Essa água, por sua vez, que tem energia cinética, ao bater numa turbina, ela rotaciona, né? E essa rotação faz com que uma certa espira metálica, tá? E um ímã tenham a seguinte relação. O ímã rotaciona junto com a turbina, variando o fluxo de campo eletromagnético ao longo dessa espira de fios. Né? Qual é a consequência da variação do fluxo de campo eletromagnético ao longo de uma espira? Né? A consequência é que os elétrons dessa espira eles vão oscilar, eles vão vibrar. Então você tem um movimento ordenado de cargas, competência de número 2, sendo relacionada com a competência de número 6. Né? Esse movimento ordenado de cargas é uma corrente elétrica, então você tem transformação da energia potencial gravitacional da água em cinética e essa, por sua vez, uma parcela dela se transformando em energia elétrica, que é essa energia associada a esse movimento ordenado das cargas, né? Então essas relações energéticas elas aparecem muito nas provas do Enem. Fique atento, mas fique tranquilo, porque a competência de número 6 ela é muito mais interpretativa do que quantitativa. É uma competência que não exige relações matemáticas profundas do aluno, eventualmente uma ou outra, mas na sua essência dessa competência, o padrão da prova mostra que ela é muito mais interpretativa do que quantitativa. Então é isso, pessoas. Fique atento a essas dicas, né? Espero que você logre êxito na prova do Enem e relembre nessa reta final, nesse último mês, né, antes da prova, relembre um pouquinho a respeito desses contextos, a respeito dessas aplicações diretas da mecânica newtoniana, energia cinética, energia potencial gravitacional. A todos vocês, um grande abraço e boa prova!